Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Vamos falar agora sobre princípios no direito penal. E o que serão os princípios do direito penal? Os princípios, eles são aqueles elementos orientadores, são aquelas situações que vão orientar o legislador na hora de editar uma lei, bem como o poder judiciário na hora de julgar determinada situação. Então, os princípios, eles vão se aplicar a todo o direito penal de uma maneira geral. Quando a gente fala de uma determinada lei, a lei ela é aplicada a um caso concreto, a uma situação específica. Quando eu pego um tipo penal que está previsto no Código Penal, ele se aplica a um caso concreto. Já os princípios eles vão se aplicar de uma maneira genérica, de uma maneira geral, a todas as situações. Os princípios, eles não podem ser desobedecidos. Os princípios, eles são gerais, genéricos, mas eles terão uma aplicação específica também a cada situação. E nós temos no direito penal dois tipos de princípios, está aí na tela para vocês. Os princípios explícitos e os princípios implícitos. E qual que é a diferença entre os princípios explícitos e os princípios implícitos? Os princípios explícitos estão positivados no ordenamento jurídico. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que, apesar de ser um princípio e ter uma aplicação ampla no direito penal, a gente vai ter a previsão desses princípios de maneira expressa na lei. Vem comigo. De maneira expressa na Constituição Federal, de maneira expressa no Código Penal ou em outros dispositivos. Mas eles terão sido colocados no mundo jurídico por meio da Constituição, por meio da lei. E nós temos, obviamente, o primeiro princípio, que é o princípio da legalidade, que está previsto tanto na Constituição Federal quanto no artigo 1º do Código Penal, deixando claro se tratar de um princípio explícito. Entretanto, nós temos alguns princípios que decorrem da interpretação sistemática de todo o ordenamento. Nós temos alguns princípios que eles não foram trazidos expressamente na Constituição Federal, expressamente no Código Penal, mas que ainda assim são aplicáveis. Por quê? Porque eles decorrem de uma interpretação de todo o ordenamento jurídico penal. E são princípios que passam a ser estudados e passam a ser aplicados pela doutrina e pela jurisprudência. Então, olha só, quando a gente fala dos princípios implícitos, aí a gente vai falar que são princípios que decorrem da interpretação sistemática, ou seja, de maneira geral, analisando todo o sistema da lei. Tá bom? E nós temos alguns princípios que são dessa ordem, princípios implícitos, como, por exemplo, o princípio da ofensividade e da lesividade, o princípio da alteridade, e o princípio da insignificância, entre vários outros princípios que nós vamos tratar de agora em diante e que nós vamos ver detalhadamente. Mas é importante que a gente tenha em mente, então, essa diferença entre princípios explícitos, que estão positivados no ordenamento jurídico, e os princípios implícitos, que decorrem de uma interpretação de todo o ordenamento jurídico. Beleza? E quem que traz esses princípios implícitos? A doutrina e a jurisprudência. Professor, e os princípios explícitos? A lei ou a Constituição Federal é que vão trazer de maneira expressa para a gente estes princípios. Muito bem, nós vamos agora iniciar o estudo de cada um dos princípios do direito penal. Obviamente, nós não temos a possibilidade de estudar todos os princípios de direito penal porque são inúmeros e volta e meia algum doutrinador propõe um novo princípio. Nós vamos estudar aqueles principais ao longo das próximas aulas e aqueles que são mais cobrados em prova. E vamos iniciar por aquele que é talvez o mais cobrado dos princípios, que é o princípio da legalidade. Mas eu quero que a gente tenha em mente que o princípio da legalidade, ele é um princípio gênero, e desse princípio gênero nós vamos ter duas espécies. Dá uma olhada aqui na tela então. Quando eu falo do princípio da legalidade, eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Quando eu falo do princípio da legalidade, eu tenho duas espécies do princípio da legalidade. Um é o princípio da estrita legalidade
também chamado de princípio da reserva legal. E eu tenho o chamado princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Muito cuidado, muito cuidado. Eventualmente, nas provas, o examinador ele pode se referir ao princípio da legalidade como sendo o princípio da estrita legalidade. Então a gente não pode ser muito criterioso. Precisamos saber disso daqui, que o princípio da legalidade vai possuir duas espécies. Entretanto, não é incomum vermos em provas o examinador se referindo ao princípio da estrita legalidade como simplesmente princípio da legalidade. E tem que tomar cuidado para não marcar errada a questão se fizer sentido o examinador se referindo ao princípio da legalidade, sendo que, na verdade, ele queria falar que se tratava do princípio da estrita legalidade. Então agora a gente vai ver cada um desses princípios de maneira individual. Olha aí na tela. Vamos começar então pelo princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. Ou seja, nenhum crime, nenhuma pena, se não há lei. Eu preciso de lei para que haja a previsão de um crime, para que seja aplicada uma pena a determinada pessoa. Reparem que nós estamos diante de um princípio explícito. Por quê? Porque ele tem previsão constitucional e, nesse caso aqui, nós vamos ter previsão constitucional e previsão legal no Código Penal. Olha aqui, então, o artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o mesmo texto nós vamos ter no artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que eu quero que a gente entenda aqui nesse momento, em relação ao princípio da reserva legal, é esta parte que eu vou grifar. Não há crime sem lei que o defina. Não há pena sem cominação legal. Por quê? Porque este anterior, bem como o prévia em relação à pena, eles vão se referir ao princípio da anterioridade. E isso que é muito interessante quando a gente analisa o artigo 1º do Código Penal, é que nós temos no artigo 1º os dois princípios que abrangem a legalidade. Dentro do artigo 1º do Código Penal, reparem, a primeira coisa que o legislador escolheu colocar no Código Penal foi exatamente o princípio da legalidade. Dentro das suas duas espécies, o princípio da estrita legalidade e o princípio da anterioridade. Mas o princípio da anterioridade a gente deixa para daqui a pouco. Eu quero falar primeiro sobre o princípio da legalidade, ou seja, a necessidade que existe de haver uma lei para que alguém responda por um crime, para que alguém seja responsabilizado por um determinado delito. Eu preciso de uma lei. Deixa o anterior para daqui a pouco. Eu simplesmente quero falar que um ato administrativo, uma resolução, eventualmente uma lei delegada, uma medida provisória, não são consideradas leis em sentido formal e, portanto, não podem prever crimes, não podem aplicar penas penais, sanções penais, ok? Olha aqui na tela. O princípio da reserva legal é um direito fundamental de primeira geração, de primeira dimensão, limitando o poder punitivo do Estado. Vocês vão lembrar lá de direito constitucional que nós temos as gerações, as dimensões dos direitos fundamentais. O princípio da reserva legal é um direito de primeira geração. Por quê? Porque limita o poder punitivo do Estado. Antigamente, o rei determinava o que era crime e o que não era. Não precisava de lei, era ele quem falava. Isso daqui é crime, isso não é. Isso vai ser punido, isso não será. Era um critério absolutista, era um critério a rigor do rei e, obviamente, das pessoas que compunham a corte. Com a reforma administrativa dos estados, com as revoluções liberais, a gente passa a ter os direitos e garantias fundamentais. E um dos primeiros direitos e garantias fundamentais foi exatamente o princípio da legalidade, e dentro aqui do princípio da reserva legal, ou seja, alguém só pode ser punido, alguém só pode ser incriminado por uma conduta se houver previsão expressa
em lei. E dentro disso, é aqui que começam alguns problemas, porque essa primeira parte, a maioria de vocês já tinha conhecimento. Mas agora que a gente tem que analisar o que é efetivamente uma lei, o que vai efetivamente poder trazer uma conduta criminosa e incriminar determinada pessoa. Qual o instrumento jurídico para isso? Olha aqui na tela. Nós temos ainda que esse direito, o princípio da reserva legal, é uma cláusula pétrea. Por quê? Porque lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, nós temos que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Lembrem-se que o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade é um direito e garantia fundamental, é um direito e garantia individual de primeira geração e, portanto, não está passível de ser alterado por emenda constitucional. Muito bem, muito bem. Aqui agora, foco absoluto no que eu vou falar com vocês. Primeiro, somente lei ordinária ou lei complementar pode criar crimes ou agravar penas. É muito mais comum a gente ver leis ordinárias criando crimes ou agravando penas ou cominando penas. Excepcionalmente, podemos ter também leis complementares. Mas para por aí. Para por aí. Ok? Leis ordinárias, leis complementares. Outros instrumentos jurídicos, seja qual for, não têm o condão de criar crimes, de cominar penas, seja a quem for. Ok? Olha aqui na tela. Nesse sentido, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Vocês vão lembrar que lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B fala que não é permitido a criação de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, seja para prejudicar ou beneficiar o réu. Isso daqui, pessoal, é tranquilo. Então, se na sua prova cair dizendo que é possível a edição de uma medida provisória para criar um delito, para cominar uma pena, vocês vão marcar errado, porque a medida provisória não pode fazer isso. Vamos além. Professor, mas o presidente da República, ele publicou uma medida provisória e essa medida provisória veio a ser aprovada posteriormente pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional. Professor, agora, a partir desse momento que o Congresso Nacional aprova uma medida provisória, eu posso dizer então que será possível, uma vez que essa medida provisória foi convertida numa lei? Não. Não posso. Por que não? Porque a origem desta lei é uma medida provisória. Em outras palavras, é uma medida provisória que foi convertida em lei. E a medida provisória não pode tratar de direito penal, seja para prejudicar, seja para beneficiar o réu. Mas, galera, aqui tem que ter uma atenção muito delicada em relação a esse tema. No que concerne a prejudicar o réu, no que concerne a criar crimes, a medida provisória está absolutamente proibida de fazer isso. É absolutamente vedado que uma medida provisória venha a criar crimes ou agravar penas. Tamo combinado? Entretanto, o STF, o Supremo Tribunal Federal, já admitiu e tem admitido, esse tem sido o entendimento do STF, no sentido de que as medidas provisórias podem vir a ser editadas sobre matéria de direito penal, desde que seja para beneficiar o réu. Então, cuidado, eu coloquei aqui para vocês a regra. É vedado medida provisória sobre matéria relativa a direito penal. Isso é o que está na Constituição, seja para prejudicar ou beneficiar o réu. Entretanto, olha aí na tela, o STF tem admitido medidas provisórias que versem sobre direito penal favorável ao réu. RHC 117.566 de São Paulo, julgado em 24 de setembro de 2013. Vocês vão lembrar do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 do ano de 2003. E a partir de 2003, quem portasse uma arma de fogo ilegal, quem possuísse uma arma de fogo de maneira ilegal, seria incriminado pelas condutas do artigo 12, 14, 16, lá do Estatuto do Desarmamento. O que acontece? Nós tivemos um prazo para que as pessoas entregassem as suas armas de fogo ao Estado. Este prazo, ele veio a ser prorrogado por diversas vezes. E todas essas prorrogações foram exatamente editadas por medidas provisórias. E o STF falou, tudo bem,
tudo bem. Porque nesse caso, essas medidas provisórias que estão adiando a aplicação do Estatuto do Desarmamento, a matéria penal do Estatuto do Desarmamento, essas medidas provisórias elas estão beneficiando o réu. Então, excepcionalmente, nós poderíamos ter medidas provisórias para beneficiar o réu. Cuidado, porque isso não é pacífico na doutrina. Eventualmente, diante de uma prova discursiva, diante de uma prova oral, você não pode chegar para o examinador e simplesmente dizer que é pacífico porque o STF assim entende que as medidas provisórias serão aplicadas para beneficiar o réu. Não pode dizer isso. Ele tem que dizer que há o entendimento do STF nesse sentido. Todavia, não é algo pacífico, uma vez que a Constituição Federal deixa bem claro que é vedado medida provisória versando sobre matéria de direito penal, seja para prejudicar, seja para beneficiar um réu. Tamo combinado? Muito cuidado com essa questão da medida provisória. Na tela, é inadmissível também que lei delegada verse sobre direito penal. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e sobre direitos individuais. Logo, eu não posso ter uma lei delegada editando, criando crimes, agravando penas ou mesmo beneficiando réus, ok? Não é possível também, tudo isso atacaria o princípio da estrita legalidade, o princípio da reserva legal e, portanto, não é admitido. Muito bem. Vamos fazer uma questão? Olha aqui na tela. Vamos fazer uma questão que diz o seguinte: considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. A gente não conversou sobre isso? Acabamos de falar. Ainda que esta medida provisória venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional, a medida provisória não pode versar sobre direito penal. E aqui ainda pior, a medida provisória nunca poderá criar um crime ou agravar a pena combinada a determinado delito, a determinada infração penal. Então a questão, olha aí na tela, está tranquilamente errada. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime? Não, não pode. A questão continua para tentar para tentar enganar o candidato, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. O examinador, ele é astuto, o examinador ele vai tentar colocar um elemento para tentar te convencer, para tentar fazer você pensar em algo que você não tinha pensado antes. Mas você já sabe que, independentemente da medida provisória vir a ser aprovada pelo Congresso Nacional, ainda assim ela vai ter um vício lá na sua origem, porque ela foi incriminada a conduta ou agravada a pena por meio de uma medida provisória, e isso não é admitido. Isso fere o princípio da estrita legalidade da reserva legal. Logo, questão aqui que acabamos de fazer, errada, gabarito errado, tá aí para vocês. Galera, vem comigo, tema importantíssimo com muita chance de cair em provas. Nós estamos falando aqui que precisa de uma lei ordinária, uma lei complementar para criar crimes, para agravar penas. Pergunto a vocês agora, e se por acaso um crime vier a ser editado num tratado internacional, e este tratado internacional venha a ser internalizado, ou seja, aprovado, ratificado no Brasil? O Brasil acaba de internalizar um tratado internacional e neste tratado internacional há uma previsão de um crime, com a conduta, com a sanção penal, preceito primário, preceito secundário. E aí? Nessa situação, esse tratado internacional, ele pode criar delitos, agravar penas no ordenamento jurídico brasileiro após a sua ratificação, após a internalização desse tratado internacional? A resposta é negativa. Não pode, fere o princípio da estrita legalidade. Mas cuidado, porque eu vou fazer uma ressalva com vocês. Vamos ler aqui a jurisprudência, que é uma jurisprudência recente e importante. Professor, é muito longa essa jurisprudência. Sim, você tem que aprender a ler essas jurisprudências porque elas são extremamente importantes.
Olha só, o conceito de crime contra a humanidade se encontra positivado no artigo 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. No Brasil, no entanto, ainda não há lei que tipifique os crimes contra a humanidade, embora esteja em tramitação o projeto de lei número 4.038 de 2008. Não sei quantos anos, 15 anos aí, 12 anos que está lá tramitando. Diante da ausência de lei interna tipificando os crimes contra a humanidade, rememoro que o STF já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que não é possível utilizar tipo penal descrito em tratado internacional para tipificar condutas internamente, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Olha aqui o STJ vacilando. Princípio da legalidade não, né? Qual que seria o correto? Princípio da estrita legalidade ou da reserva legal. Exemplo, o tipo penal de organização criminosa trazido na Convenção de Palermo. Convenção de Palermo trouxe um tipo penal de organização criminosa, tipo penal este que eu não podia aplicar no Brasil, até que veio a ser editada a Lei 12.850, prevendo a conduta criminosa de integrar organizações criminosas, ok? Então, nós já tínhamos aqui um exemplo anterior de uma convenção, de um tratado internacional que foi internalizado no Brasil, todavia, não podia este tratado tipificar, ele não, apesar de ter sido internalizado, ele não poderia ter aplicação para punir, para incriminar condutas aqui no Brasil. Não acabou, na tela. Dessa maneira, não se mostra possível internalizar a tipificação do crime... Opa, não é essa que eu quero não, eu quero a amarela. A tipificação do crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de tratado internalizado por meio do Decreto 4388, porquanto não há lei em sentido formal tipificando referida conduta. Vem aqui comigo. Pronto. Você vai lembrar disso, que tratado internacional não pode trazer, ainda que internalizado no Brasil, ele não pode editar, não pode criar delitos, incriminar condutas aqui no Brasil. Vamos fazer uma ressalva? É uma ressalva que a jurisprudência, eu ainda não vi a jurisprudência se manifestando, mas eu já vi a doutrina se manifestando. Eu estou falando de tratados internacionais, eu nada falei sobre tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Repararam isso? Eu falei de tratados internacionais de maneira genérica. Eles não podem criar leis, ainda que internalizados no Brasil. Todavia, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, nós temos que, obviamente, o tratado internacional que verse sobre direito humano e que venha a ser internalizado aqui no país sob o quórum das emendas constitucionais, isso está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, sob o quórum de 3/5 de cada casa. Esses tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, eles vão ter um status de emenda constitucional. E nesse caso, um tratado internacional que verse sobre direitos humanos e seja aprovado sob o quórum da emenda constitucional, ele sim pode trazer crimes, ele pode editar, criar delitos, agravar penas aqui no Brasil. Por quê? Porque ele sim vai obedecer um rito de aprovação, um rito de quórum que o colocaria, que respeitaria o princípio da reserva legal, ok? Professor, e se por acaso eu tenho agora um tratado internacional que verse sobre direitos humanos, que seja internalizado no país, todavia, não sob o quórum das emendas constitucionais, mas simplesmente foi aprovado sobre um quórum de maioria relativa aqui no país. Muito bem, o STF já se manifestou no sentido de que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, mas que não sejam aprovados sob o quórum das emendas constitucionais, eles têm caráter de supralegalidade. Logo, mesmo os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, ainda que não aprovados sob o quórum das emendas constitucionais, eles também podem incriminar condutas e agravar penas aqui no país, ok? Então basta você lembrar, tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos não respeitam o princípio da legalidade. Tratados internacionais que versem sobre direitos humanos respeitam o princípio da legalidade e que, portanto, podem criar e agravar penas, criar delitos e agravar penas aqui no país.
Tamo combinado? Isso aqui é importante e acredito que tem grande chance de cair em razão de ter sido pacificado na tela aqui na terceira sessão do STJ. Muito bem. Como decorrência deste princípio da reserva legal da estrita legalidade, não é permitida a analogia in malam partem no direito penal. Tampouco o uso de costumes para criar infrações penais. Tranquilo, né? É uma decorrência exatamente do princípio da reserva legal que não pode se falar em analogia in malam partem, analogia que venha prejudicar o réu. E também não pode se falar no uso de costumes para criar infrações penais. Os costumes, eles podem auxiliar na interpretação das leis penais, mas ele não pode criar infrações penais. Esse princípio é igualmente aplicável às contravenções penais e às medidas de segurança. Então, quando a gente lê não há crime sem lei anterior que o defina, na verdade, a gente deveria ler não há infração penal. Não há infração penal. Por quê? Porque a infração penal tem duas espécies, o crime e as contravenções penais, tá bom? Então, em que pese o artigo 1º do Código Penal falar que não há crime sem lei anterior que o defina, esta disposição se aplica também às contravenções penais, ok? Volta. E mesma coisa na segunda parte, não há pena sem prévia cominação legal, deveria se falar não há sanção penal. Por quê? Porque nós temos duas formas de sanção penal, a pena e as medidas de segurança aos inimputáveis. Tá bom? Então eu também só posso aplicar uma medida de segurança a um inimputável ou semi-imputável que apresente periculosidade, desde que haja prévia cominação legal. Tamo combinado? Vamos fazer uma questão. Configura um desdobramento do princípio da reserva legal. Vamos ver então os desdobramentos. Lex prévia. Lex prévia é o quê? É a anterioridade. Eu preciso de uma lei prévia para aplicar uma pena. Então, é um desdobramento do princípio da reserva legal. A lei estricta é a lei estrita, tá? Lei estrita. O que está dizendo em relação à lei estrita? Que somente por meio de uma lei é que pode haver a aplicação de uma pena, que pode haver a criação de um delito. Logo, é proibido analogia para criar uma lei, tá certo? Também é um desdobramento do princípio da reserva legal. A lei scripta, o que é a lei scripta, pessoal? É a lei escrita. Eu preciso de lei em sentido formal. Eu preciso de uma lei escrita, positivada. É proibido os costumes criarem delitos. Perfeito, também é um desdobramento do princípio da reserva legal. Assim como a lex certa. A lex certa vai ser a taxatividade da lei penal, ou seja, uma conduta tipificada como crime, ela deve ser específica. O legislador ele não pode trazer uma previsão genérica de um determinado delito para que englobe várias situações e assim o aplicador do direito ele tenha várias opções, várias condutas se aplicariam àquela situação. Na minha humilde opinião, a antiga lei de abuso de autoridade, a antiga lei, a Lei 4898, ela desrespeitava a taxatividade da lei penal. Por quê? Porque trazia como o crime de abuso de autoridade uma previsão genérica. E basicamente qualquer situação que houvesse algum tipo de abuso, algum tipo de excesso de poder pelo funcionário público, caracterizaria um abuso de autoridade. Felizmente, o legislador mudou isso e com a nova Lei 13.869, a nova Lei de Abuso de Autoridade, as condutas previstas na nova lei são bem específicas, bem determinadas, respeitando o princípio da taxatividade. Olha aqui, pessoal, esse daqui é um princípio também, tá bom? É um princípio da taxatividade que é decorrente do princípio da reserva legal. Tem que ser específica a conduta criminosa prevista em lei. Logo, não é um desdobramento do princípio da reserva legal, a última ratio. A última ratio, a gente vai ver mais à frente, é uma decorrência do princípio da intervenção mínima. Gabarito, letra E. Vamos em frente. Outra pergunta. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada... Essa daqui, na verdade, a gente já tinha feito, né? Essa aqui, na verdade, a gente já tinha feito. Tá errada. Na verdade, a gente tem que fazer agora esta daqui.
O princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta às normas penais incriminadoras, excluindo-se de sua incidência as normas penais não incriminadoras. E aí, pessoal? O princípio da reserva legal, ele se aplica de forma absoluta às normas penais incriminadoras? E aí, sim ou não? Sim, né? Perfeito, de forma absoluta. Excluindo-se de sua incidência as normas penais não incriminadoras. Essa questão está correta. Essa questão está correta. Por que essa questão está correta? Porque, de fato, em relação a situações incriminadoras, o princípio da reserva legal é absoluto. Só há crime se houver previsão legal, ok? Entretanto, para beneficiar o réu, nós acabamos de ver a interpretação do STF no que tange às medidas provisórias, que podem vir a beneficiar o réu em que pese não haver uma lei em sentido formal. Nós podemos falar também da analogia. A analogia pode vir a beneficiar o réu em que pese não ter uma lei em sentido formal. Então, excepcionalmente, eventualmente, nós podemos ter um desrespeito ao princípio da reserva legal, desde que seja para beneficiar o réu. Nunca, jamais para prejudicar. A questão, então, está absolutamente correta. O princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta às normas penais incriminadoras. Pessoal, aspectos da legalidade. Nós temos a legalidade formal, que é a obediência ao devido processo legislativo, ou seja, quem que vai iniciar o projeto de lei, o quórum de aprovação, a questão da sanção ou veto, promulgação, publicação da lei. Então a lei, ela tem uma série de ritos legislativos que vocês estudam lá no direito constitucional, no processo legislativo, e esse processo legislativo, ele deve ser devidamente obedecido. Quando ele é devidamente obedecido, nós vamos dizer que houve a legalidade formal daquela lei. Vamos lá, nós temos outro aspecto da legalidade, que é a legalidade material, que é o respeito aos direitos e garantias do cidadão, às normas constitucionais e aos tratados internacionais de direitos humanos, tá bom? Então a legalidade material, se por acaso eu tenho uma lei que obedeceu todo o processo legislativo, foi publicada, entretanto ela desrespeita direitos e garantias do cidadão, essa lei é considerada ilegal materialmente. Se ela vem a desrespeitar normas constitucionais, eu vou dizer que ela é inconstitucional. Quer ver um exemplo clássico? O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos. Ela prevê atualmente que o regime inicial de cumprimento da pena nos crimes hediondos é obrigatoriamente o regime fechado. O STF, reparem que esta lei, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, obedeceu perfeitamente à legalidade formal, o processo legislativo. Está editada e foi publicada. E se vocês forem agora na Lei 8.072, vocês vão encontrar esse dispositivo bonitinho lá. Entretanto, vem o STF e fala, olha, de fato, tem legalidade formal nesse dispositivo. Entretanto, não tem legalidade material. Esse dispositivo é inconstitucional. Ele é inconstitucional porque ele vai ferir princípios constitucionais, da individualização da pena, da possibilidade de progressão do regime prisional. Então vem o STF, em que pese estar lá, se você ver agora, está lá o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, o STF falou, esse dispositivo aqui é inconstitucional. É permitido sim a progressão de regime nos crimes hediondos, ok? Então nós temos esses dois aspectos da legalidade formal e da legalidade material quando nós estamos analisando a legalidade. Questãozinha. Julgue o item seguinte relativos aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, certo, perfeito, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Como assim, pessoal? Como assim? Acabamos de falar que para que haja a legalidade, eu preciso tanto da legalidade formal da lei, obediência ao processo legislativo, bem como da obediência aos princípios, às disposições constitucionais, aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Logo, essa questão está errada, porque exige lei em sentido material, bem como legalidade em sentido formal. Questão errada. Pessoal,
Princípio da anterioridade. Vem comigo aqui. O princípio da anterioridade, ele é previsto nos mesmos dispositivos constitucionais e legais que o princípio da reserva legal. Como a gente falou, o princípio da anterioridade é uma decorrência da legalidade, do princípio da legalidade. O princípio da anterioridade nós vamos estudar de maneira detalhada na aplicação da lei penal no tempo. Então, quando estudarmos a aplicação da lei penal no tempo, nós vamos estudar de maneira mais detalhada o princípio da anterioridade. Mas eu já quero trazer para vocês os conceitos básicos. Primeiro, de que a sua previsão na Constituição Federal é no mesmo dispositivo que o princípio da estrita legalidade, assim como a sua previsão no artigo 1º do Código Penal. Porque no princípio da anterioridade, eu tenho aqui, olha, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Nós acabamos de falar do princípio da reserva legal, vem comigo. Mas o princípio da reserva legal, se obedecido, ele não é suficiente. Esta lei que vai incriminar uma conduta, que vai agravar uma pena, ela tem que ser anterior ao fato. Se hoje eu pratico uma conduta e amanhã cria-se uma lei, entra em vigor uma lei que punia esta conduta, mas que até então esta conduta não era considerada crime, esta lei ela não pode se aplicar a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Isso, obviamente, é também um direito e garantia fundamental do cidadão. É uma limitação do poder punitivo do Estado. É um direito de primeira dimensão também, o princípio da anterioridade. Por quê? Porque antigamente, quando o rei via alguma situação que ele não gostava, aconteceu ontem, olha rei, ontem o Joãozinho fez determinada coisa. Ah, é? Não gostei do que o Joãozinho fez. Joãozinho, você está condenado porque você fez aquilo ontem. O Joãozinho fala, poxa, mas rei, eu nem sabia que essa conduta era proibida. O rei falava, problema é seu, na minha opinião é proibido, então você vai ser punido por isso. Olha só, havia um desrespeito ao princípio da anterioridade. Eu preciso que a lei seja prévia, que todos os cidadãos conheçam o ordenamento jurídico, que todos os cidadãos conheçam a possibilidade de serem punidos por determinada conduta, as quais, uma vez praticadas, após a criação da lei, aí sim podem punir. Ok? Princípio da anterioridade. Simplesmente, a lei tem que ser anterior ao fato que ela pretende incriminar. Na tela, também será uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. E nós vamos ver o princípio da anterioridade de maneira mais detalhada, como eu disse, lá na aplicação da lei penal no tempo. Só para trazer um exemplo para vocês, imagina que você pratica uma determinada conduta, vamos falar a conduta de comer morcego, né? Depois do coronavírus, essa conduta aqui, vamos supor que você comeu um morcego, você comeu um morcego no dia 15 de maio. Não era crime. Você pode ser punido por ter comido um morcego? Não. Entretanto, vem no dia 17 de maio e entra em vigor a lei, vamos botar a lei do coronavírus, lei do corona, e fala que, olha, comer morcego é proibido. E quem comer morcego vai responder por uma pena de detenção de 2 a 4 meses. E fala, olha, essa lei vai entrar em vigor daqui a 2 dias. Aí no dia 19 de maio, a lei entra em vigor. Tá bom? Esta lei do corona entra em vigor. Professor, se alguém comer morcego no dia 18 de maio, poderá responder pelo crime? Não, porque em que pese a lei do corona ter sido publicada, somente entrou em vigor no dia 19 de maio. Logo, a partir do dia 19 de maio, quem comer morcego, aí o vacilão come morcego aqui no dia 22 de maio, aí sim eu vou aplicar a pena de detenção de 2 a 4 meses a este fato, ok? A partir do dia que entra em vigor a lei. E isso é um ponto muito importante do princípio da anterioridade. Não é contado a partir da publicação da lei, e sim é contado a partir
da sua entrada em vigor. A gente teve a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade, que foi publicada em 2019, mas só entrou em vigor em 2020. Então, somente a partir de 2020 que ela pode incriminar as condutas que ela previu, ok? Muito bem. Pessoal, para a gente fechar o bloco, nós vamos falar sobre o princípio da personalidade ou da intranscendência, que é outro princípio explícito. É um princípio constitucional de direito penal, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 45, e diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Pessoal, era uma decorrência, até mesmo da religião, a ideia de que se um pai praticou um delito, toda a sua família deveria ser responsabilizada por aquilo. E para sempre você era marcado como um filho de um criminoso. E você acabava sendo punido por conduta que seus pais praticaram. E eu falo que é uma decorrência da religião, porque isso vem desde a época de Adão e Eva, o pecado original de Adão, que recai sobre todas as pessoas. E como o Estado era muito próximo da religião, esta ideia dos filhos também serem punidos por erros praticados pelos seus pais, vigia. Entretanto, com o princípio da personalidade, princípio da intranscendência da pena, nós temos que somente a pessoa que praticou o delito é quem pode ser punida, é quem pode ser incriminada, não podendo recair qualquer tipo de consequência penal para os seus herdeiros, para outras pessoas. Se eu pratiquei um delito, as consequências recaem sobre mim. Não podem recair sobre outras pessoas. Princípio da personalidade, da intranscendência da pena. Não sai da pessoa do condenado a pena. Vamos ler de novo a Constituição Federal? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Muito cuidado com isso daqui. Porque quando a gente lê pena, nós temos que ler, na verdade, não. Além, pode ser também a sanção penal, mas eu quero que a gente lembre que dentro da pena nós temos 3 tipos de pena. As penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos e as penas de multa. Vamos lá. O pai foi condenado a 10 anos, cumpriu 5 e morreu. Os outros 5 anos podem ter que ser cumpridos pelo seu filho? Claro que não. O pai foi condenado e a sua pena foi substituída por penas restritivas de direitos. Só que também ele cumpriu somente 6 meses, veio a morrer, bateu as botas. Os seus filhos podem agora ter que cumprir essas penas restritivas de direitos em favor do pai falecido? Não, não pode. Princípio da intranscendência. E a pena de multa, pessoal? E a pena de multa? A pena de multa pode passar da pessoa do condenado? Você lê aqui o inciso 45 e você fala, poxa, professor, mas está falando que a obrigação de reparar um dano e a decretação de perdimento de bens podem ser transferidos aos herdeiros, sucessores, até os limites da herança. Pessoal, cuidado. Reparação de dano, perdimento de bens, não é multa. A multa é uma pena. A multa, aqueles dias multa que foram aplicados, é uma pena. Logo, se o meu pai praticou um crime, foi atribuída a ele uma pena de multa de 50 mil reais, e ele deixa uma herança de 100 mil reais, esta minha herança pode ser executada para pagar esta pena de multa? Não. Porque a pena de multa é uma pena. E a pena não passa da pessoa do condenado. Nenhuma pena passa da pessoa do condenado, inclusive a pena de multa. Tamo combinado? Beleza. O que pode passar da pessoa do condenado é a obrigação de reparar o dano. Meu pai praticou um crime. E diante desse crime, ele gerou um dano moral, um dano material a determinadas vítimas. E agora essas vítimas estão cobrando até os limites da herança esta indenização, a reparação dos danos que elas sofreram. Então os danos civis, os
danos tributários, administrativos, podem até passar da pessoa do condenado no limite do valor do patrimônio transferido, da herança que foi deixada. Mas, muito cuidado, a pena de multa não, porque pena de multa é pena. Nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado, seja pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pena de multa. Vamos fazer aqui uma questão. Julgue os itens seguintes relativos aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Certo ou errado? Você vai ler rápido e vai falar, tá certo, professor? Mas eu vou chamar sua atenção, galera, tá errado, porque isso daqui não é o princípio da individualização da pena, não, olha aqui, é o princípio da personalidade ou da intranscendência da pena. O princípio da individualização da pena nós vamos ver no bloco seguinte, ok? Então a questão ela descreve pra gente o princípio da intranscendência ou da personalidade, mas traz no seu bojo como se isso fosse o princípio da individualização da pena. Obviamente não é. O princípio da individualização da pena é outro assunto, portanto o gabarito está errado. Vem comigo. Vamos parar por aqui, próximo bloco a gente continua. Até lá.